Fala, moçada que curte literatura! Eu sou o José Luiz e esse é o Litera Nerd. Well, it goes up way too fast, though they say it's built to last. Uma das coisas que eu acho bem legal dos blogs de literatura são as tags. E eu decidi começar aqui no Litera Nerd com essa tag que eu vi no canal da Tatiana Feltrin, que é Um Autor, 3 Obras. Lá ela citou Neil Gaiman, que até seria uma escolha boa pra mim também. Afinal, eu tenho todas essas obras daqui até aqui, do Neil Gaiman. E ainda tenho o Sandman e a Morte também. Mas daí eu pensei em algo diferente, um outro autor que eu gosto muito, que é o William Shakespeare, e que eu não vejo muitos vídeos por aí falando dele. William Shakespeare foi um dramaturgo, poeta e ator inglês. Ele é considerado hoje o maior escritor da língua inglesa e o mais influente dramaturgo de todos os tempos. Ele compôs ao todo 38 peças e 154 sonetos. As suas peças estão entre as obras mais adaptadas de todos os tempos. Você consegue achar centenas, talvez milhares de adaptações de Shakespeare para o cinema e também para quadrinhos, outros livros, seriados. Nós temos obras de Shakespeare adaptadas para todas as mídias possíveis. É muito difícil escolher apenas 3 obras de Shakespeare. Eu gosto de várias peças dele. Eu tentei aqui pegar 3, peguei 2 tragédias e uma comédia, que para mim, sem dúvida, estão entre as melhores dele. Bom, para começar, uma tragédia, Hamlet, a história do príncipe da Dinamarca. Hamlet foi escrito entre 1599 e 1601. As peças de Shakespeare, é difícil saber exatamente quando elas foram escritas e quando elas foram interpretadas pela primeira vez. Existe sempre uma estimativa, mas nunca é uma certeza. Bom, em Hamlet nós temos os elementos principais de praticamente todas as obras de Shakespeare. É uma tragédia que envolve traição, morte, loucura, elementos fantásticos. Em Hamlet nós temos a história do príncipe da Dinamarca, o Hamlet, que está em luto por causa da morte de seu pai. O rei morreu e seu irmão Cláudio tomou seu lugar e casou com a viúva, a rainha Gertrudes. Então, o tio de Hamlet é o novo rei da Dinamarca. E logo no começo da peça, o fantasma do rei morto aparece para o Hamlet e fala para ele que foi assassinado pelo Cláudio e que ele deve vingar sua morte. A partir daí, o Hamlet vai armar um plano para matar o rei Cláudio e vingar a morte de seu pai. O problema é que o Hamlet arma um plano meio estranho. Ele finge que está louco para, no meio dessa loucura, fazer com que o rei Cláudio acabe de alguma forma confessando ou entregando o seu assassinato. Além disso, nessa loucura armada do Hamlet, ele também acusa sua mãe, a rainha Gertrudes, por ela ter casado tão rapidamente com o rei Cláudio. E todas essas atitudes do Hamlet acabam gerando uma série de mal-entendidos que vão levando a história cada vez mais em direção a uma tragédia sem volta. Em um determinado ponto da história, Hamlet acaba matando, por engano, o pai da sua amada Ofélia. E isso faz com que a Ofélia enlouqueça. E faz com que o Hamlet, que já sentia uma culpa muito grande por não conseguir vingar o seu pai, ainda por cima passa a sentir culpa também pela Ofélia, que era o amor de sua vida. Bom, eu não vou falar mais nada da trama, apesar de ser uma história bem curtinha, como normalmente as peças são, ainda acontece muito mais coisa em Hamlet, além disso que eu falei. Mas eu queria ler para vocês aqui um trecho que é muito conhecido. E é muito legal quando você finalmente pega um livro, você está lendo, e de repente você chega numa parte que você já ouviu 1 milhão de vezes, sem nunca ter lido aquele livro. Que seria isso daqui. Saem Polônio e o rei, e o Hamlet fica sozinho em cena. E ele fala: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias, e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração, e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação, ardentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo. Eu fiquei maravilhado quando chegou essa parte do livro a primeira vez que eu li. Acho que eu li umas 3 vezes já. E a primeira vez, eu lembro que eu estava no ônibus lendo e, de repente, ser ou não ser, eis a questão. Para mim foi uma coisa bem legal. Uma coisa para se falar sobre Shakespeare e Hamlet, suas peças no geral, é que, ao contrário do que se pensa, Shakespeare não é nada pomposo.
Lógico, é uma escrita de 1590 e pouco, 1600 e pouquinho, então é óbvio que ele não é escrito no mesmo linguajar de hoje. Mas ele não era uma escrita mega nobre, eram peças de teatro feitas para o povo. E tem um trecho aqui em Hamlet que é interessante e que eu tenho certeza que muita gente não imaginaria que numa peça de Shakespeare teria algo assim. Ainda mais numa tragédia, não numa comédia. Né? É um momento em que Hamlet e Ofélia estão contracenando juntos. Então agora eu vou ler uma parte aqui e vamos ver se vocês imaginariam que isso está em Shakespeare. Hamlet. Senhora, posso me enfiar no seu colo? Deita-se aos pés de Ofélia. Ofélia. Não, meu senhor. Hamlet. Quero dizer, pôr minha cabeça no seu colo. Ofélia. Sim, meu senhor. Hamlet. Achou que eu estava dizendo coisa que não se reputa? Ofélia. Não penso nada, meu senhor. Hamlet. Boa coisa para se meter entre as pernas de uma virgem. Ofélia. O que, meu senhor? Hamlet. Nada. Eu acho muito legal isso. Bom, a segunda peça que eu vou indicar é Sonhos de uma Noite de Verão. É uma comédia do Shakespeare. Ela foi escrita por volta de 1594 e ela é inspirada na mitologia greco-romana. Bom, essa comédia começa com uma jovem sendo obrigada a se casar com um cara que ela não quer. A Hérmia está apaixonada pelo Lisandro, só que o pai dela quer que ela case com Demétrio. E o duque de Atenas fala para ela que ela tem que se casar com Demétrio, que é a vontade de seu pai. Então ela decide fugir com o Lisandro. Eles decidem fugir durante a noite e ela conta para a melhor amiga dela, Helena. Só que a Helena é apaixonada pelo Demétrio, que é o prometido da Hérmia. E a Helena acaba contando para o Demétrio da fuga, porque ela quer ficar sozinha com ele na floresta durante a noite. O problema é que enquanto tudo isso está acontecendo, o Oberon, que é o rei dos duendes, quer pregar uma peça na Titânia, que é a rainha das fadas. E ele manda o Puck, que é um elfo, armar essa pegadinha. Ele manda o Puck pegar uma flor mágica que faz com que qualquer pessoa se apaixone pela primeira criatura que vir na sua frente, depois de cheirar ou de pegar na flor ou olhar para a flor, não lembro agora exatamente. Só que essa flor acaba entrando de alguma forma ali no meio dos casais. E por isso tanto o Lisandro, que está fugindo com a Hérmia, quanto o Demétrio, que é o prometido da Hérmia, acabam se apaixonando pela Helena. Então, no meio do livro tem uma reviravolta total. Os dois que eram apaixonados pela Hérmia passam a ficar apaixonados pela Helena, e a Hérmia, que era cortejada por todos, de repente ninguém mais quer saber dela. É uma história engraçada, mas ao mesmo tempo você fica meio angustiado, porque as coisas vão começando a dar errado ali. Você sabe que os personagens não estão agindo daquela forma por vontade própria, mas sim porque eles estão enfeitiçados. A Hérmia, no caso, não sabe disso, então ela está sendo maltratada pelo cara que ela ama. E além disso, tem toda essa parte da mitologia greco-romana com fadas, elfos, duendes. É uma leitura muito agradável e também é outra peça super curtinha. Você lê muito rápido e você vai se divertir. Para finalizar, é lógico que eu não podia deixar de fora Macbeth, a peça amaldiçoada. No mundo do teatro dizem que essa peça dá azar. As pessoas evitam falar o seu nome, eles costumam chamá-la de a peça escocesa. E tudo isso porque ela é uma peça que tem muita violência e muita traição. É uma peça considerada meio sanguinária para a época. Hoje em dia, na verdade, não tem nada demais, mas para a época ela realmente deve ter sido considerada muito gore. Macbeth foi escrito entre 1603 e 1607, e ela conta a história do Macbeth, que é general e primo do rei, que está voltando para casa depois de uma batalha que ele venceu. Ele é um herói da Escócia. Ele é um cara muito fiel ao seu rei. Porém, no caminho ele encontra 3 bruxas. Primeiro elas fazem uma profecia de que ele será um lord qualquer. Uma profecia que dificilmente iria se realizar, porque esse lord ainda está vivo. E nessa mesma profecia, elas acabam falando que ele irá virar rei. Outra coisa também que para ele não faz o menor sentido. Ele escreve para a mulher dele contando essas profecias e vai para casa. Quando ele chega no seu castelo, ele foi nomeado aquele lorde que as bruxas falaram que ele seria. E ele começa a pensar, se deu certo a nomeação para esse lorde, será que eu não vou ser rei também?
E logo em seguida chega uma notícia de que o rei está indo com a sua comitiva para o castelo do Macbeth. Nesse pouco tempo que ele tem para se preparar para a chegada do rei, a esposa dele, Lady Macbeth, o convence que ele tem que matar o primo dele para assim virar o rei da Escócia. Ele, a princípio, acha essa ideia totalmente errada, totalmente absurda, mas ela fica meio que martelando na cabeça dele. Ah, então você é um covarde. Por que você me falou que eu seria rainha se você não quer me tornar rainha? E ele acaba cedendo a essa pressão que ela faz. E o Macbeth e a mulher dele matam o rei e dão um jeito de colocar a culpa no filho dele, que tem que fugir da Escócia, fazendo com que ele seja o herdeiro do trono. Essa tragédia tem aqueles elementos que eu falei da traição, da morte, da loucura e dos elementos fantásticos. Tem as bruxas, tem alguns fantasmas de pessoas mortas que aparecem que não dá para saber bem se realmente está aparecendo um fantasma ou se a Lady Macbeth e o Macbeth estão sendo consumidos por sua culpa e por isso estão vendo aquelas pessoas. Também, assim como em Hamlet, a loucura começa a se abater sobre essas pessoas. Bom, eu não vou falar mais também, é um livro bem curtinho, é legal que você leia. Uma coisa que é interessante comentar em Macbeth é com relação às profecias e ao destino. Porque a partir do momento em que as bruxas falam para o Macbeth o que vai acontecer com ele, elas meio que selam seu destino. Então a gente acaba caindo naquela história que acontece em várias obras diferentes, que a profecia só se realiza por causa da própria profecia. Quer dizer, se ele não soubesse que o destino dele era ser rei, ele não teria traído o rei e não teria se tornado rei. E isso se repete em diversas obras conhecidas, desde Édipo Rei até Harry Potter e as Crônicas de Gelo e Fogo, e essa é uma das partes interessantes de se pensar em Macbeth. Bom, assim como eu fiz com Hamlet, queria ler um trechinho aqui de Macbeth para vocês. Ela teria de morrer, mais cedo ou mais tarde, morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Amanhã, e ainda outro amanhã, arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e que não significa nada. Isso é muito lindo. Bom, eu tinha feito o vídeo e tinha esquecido de falar para vocês que os 3 livros que eu mostrei aqui são da editora LPM. Eu gosto muito das edições de bolso dessa editora. Elas costumam ter uma diagramação boa e a tradução também boa. Eu tenho todos esses livros da LPM, do Shakespeare. 2 das traduções são do Milor Fernandes, Hamlet e o Rei Lear. E todas as outras são traduzidas pela Beatriz Viegas Faria. E eu gosto das traduções dela, tanto que quando eu peguei para ler o Hamlet e o Rei Lear, gera um certo estranhamento, porque eu acho que eu já estava acostumado com esses outros livros. Além de Sonhos de uma Noite de Verão e Macbeth, que eu indiquei para vocês, eu também tenho Bem está o que bem acaba, Tito Andrômico, A Comédia dos Erros, Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza, Noite de Reis e Otelo. Então essa é a minha pequena coleção de Shakespeare. E para finalizar o vídeo, eu quero indicar para vocês uma série brasileira que com certeza vai deixar todos vocês com muita vontade de ler Shakespeare, que é a série Som e Fúria. Eu ia mostrar para vocês aqui a caixa de Blu-ray que eu tenho, mas ela não está aqui, ela está emprestada para minha mãe. Som e Fúria foi uma minissérie que passou na Rede Globo, eu acho que em 2009, escrita e dirigida pelo Fernando Meirelles e pela turminha dele ali, e baseada numa série canadense chamada Slings and Arrows. Ela conta a história de uma trupe de atores tentando montar espetáculos de William Shakespeare. No caso aqui do Brasil é a Companhia do Teatro Municipal de São Paulo. E eles estão tentando montar a programação da temporada de clássicos do Teatro Municipal. A série é estrelada pelo Felipe Camargo, que está muito engraçado. Pela Andréa Beltrão, pela Maria Flor. Todo mundo está muito bem na série. A série é engraçada e ao mesmo tempo é emocionante. O Fernando Meirelles, os roteiristas, eles realmente respeitaram muito a obra de Shakespeare e eles gostam de Shakespeare. Então fica a dica aí, eu acho que Som e Fúria foi a última coisa que eu assisti na TV aberta. É um programa de qualidade tão boa que não parece que foi feito para TV aberta. Então assistam Som e Fúria e tenham mais vontade de ler Shakespeare.
Se vocês, como eu, gostam de Star Wars, querem indicar a camiseta estampa exclusiva da minha loja, camiseta I Am Your Father, Darth Vader, basta acessar o site www.strangelove.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, e lá vocês vão ter camisetas Star Wars, Pulp Fiction, Laranja Mecânica, várias outras estampas legais, dê uma passada lá e dá uma olhada. Então essa foi a primeira tag aqui do canal. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler Shakespeare, caso ainda não tenham lido. Eu recomendo muito, é um dos meus autores preferidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, cliquem no like, compartilhem o vídeo, comentem aqui, digam se vocês já leram Shakespeare, o que vocês acharam, quais os livros que vocês mais gostam. Bom, e quem quiser fazer a tag, obviamente faça. E deixa o link aqui embaixo que eu vou lá olhar, eu vou lá comentar também e ver qual autor que vocês indicaram. Eu vou deixar aqui embaixo o link do post da Tatiana Feltrin, que foi onde eu vi, e também o link original, que eu não lembro agora de onde que é, mas que tinha lá no post dela. Bom, e é isso, até a próxima, até mais.